quem tem um filho especial sabe o desafio que é garantir os direitos dessa criança. Pois é, e pensando em atender essas famílias, o Paraná desenvolveu um projeto pedagógico com atividades extracurriculares para garantir uma educação de qualidade a essas crianças. Tiago tem 17 anos e está aprendendo a ler e escrever. O rapaz tem autismo e recebe atenção especial na escola. A mãe acompanha de perto os avanços do filho e conta que ele só pode frequentar as aulas porque estuda num colégio do estado. Eu não tenho a menor condições de pagar um colégio particular. Ele está aprendendo a escrever, a ler, assim devagar, mas está bem melhor. Essa é a realidade de Renatinha Júnior e outras centenas de estudantes. Crianças que também têm autismo e estudam em colégios especiais do estado. Graças à educação, eles estão evoluindo e participando da sociedade. Se deixar, quer vir até nos domingos, né? A aula para ela tem que ter a semana inteira, porque ela adora, né? A característica principal do autista é aquela criança que não consegue conviver num grupo dentro desses padrões normais. Então, a criança autista, ela está no seu próprio mundo, ela criou o seu próprio mundo e ela não tem uma interação com o social e tem ausência da comunicação. Esse aluno com autismo, ele precisa ter uma escola, uma referência, esse professor, um atendimento adequado, né? Um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta que atenda a sua especificidade. Hoje, o Paraná é referência na educação especial. Tem 7 escolas para crianças com transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo. E esse ano dobrou o número de professores de apoio em sala de aula. Esta técnica pedagógica explica que, em alguns casos, os alunos são atendidos na própria casa. Esses alunos, conforme o grau de dificuldade que eles têm, ou eles vão para uma escola especial, onde eles têm um atendimento especializado. E também temos a classe especial, que funciona nas séries iniciais, pelo fato de ser uma sala com menos alunos, onde pode-se dar um atendimento mais individualizado. Porque eles têm uma dificuldade, uma peculiaridade deles, que é as relações entre os demais. E quando eles estão num espaço com muitos alunos, eles acabam, muitas vezes, se desorganizando. Ao todo, as escolas estaduais especiais e conveniadas atendem 45 mil alunos no Paraná. Desse total, 500 têm autismo e outros 500 são superdotados. Pessoas com altas habilidades de superdotação apresentam um entrelaçamento e 3 traços de comportamentos, que se destacam: habilidade acima da média, o comprometimento com a tarefa nessa área de habilidade e alto nível de criatividade. No caso dos estudantes superdotados, a rede estadual de ensino oferece atividades complementares no contraturno escolar. São projetos nas áreas de interesse dos alunos voltados a desenvolver e enriquecer o conhecimento deles. Ele precisa de desafios maiores, de atividades que enriqueçam, que complementem, que suplementem o currículo. Então, esta sala de recursos surgiu, com esse intuito, para oferecer atividades que supram essa necessidade de aprendizagem que o superdotado tem. Na sala de aula comum, também o professor é orientado a trabalhar com esse aluno de uma forma diferenciada. Normalmente, esse aluno ele é mais exigente com relação ao conteúdo, a nível de profundidade. Ele necessita de um conhecimento mais amplo em determinadas áreas. E quando ele solicita isso, a gente orienta que o professor realmente faça um trabalho diferenciado, que atenda essas necessidades do aluno, para que ele consiga um melhor equilíbrio socioemocional, e ocorra o ajustamento dele social. E o que mais os pais podem fazer também para ajudar na educação dessas crianças com esse tipo de necessidade? Aqui no estúdio a gente vai conversar agora com a psicóloga Andréia Moessa de Souza Coelho. Tudo bem, Andréia? Boa noite. Boa noite. Os pais sempre têm essa dúvida, Coloco a criança num estágio normal, numa escola regular, ou já devo de cara, com algum déficit de atenção, por exemplo, procurar uma ajuda com uma escola especial? O que você poderia dizer sobre isso? Eu acho que, a princípio, os pais devem procurar uma escola da rede de ensino regular, Eu acho que a escola de ensino regular vai verificar se a criança tem tanta necessidade, assim, para ser encaminhada para uma escola especial, Porque para uma criança ir para a escola especial,
hoje, com a política que a gente tem de inclusão, especialmente inclusão social, ela tem que ter um comprometimento muito severo. São crianças que não conseguem ir ao banheiro sozinhas, são crianças que têm bastante dificuldade de comunicação, de estabelecimento de relação, com muitos surtos agressivos. Então, a princípio, uma família que tem uma criança que está com problema, não sabe exatamente, e a família realmente não sabe dimensionar, deve procurar uma escola do ensino regular. Procura uma escola de ensino regular, e no ensino regular ela vai ser orientada. Se a criança tiver necessidades maiores para frequentar uma escola especial, ela vai ser encaminhada para uma escola especial. Agora, nesse caso das escolas especiais, a senhora acredita que há uma diferença nas escolas públicas para as privadas? Das escolas especiais, na verdade, não. Acho que tem muita diferença das escolas regulares. Das escolas regulares, eu acho que por força da lei, as escolas do município, do estado, elas acabaram se transformando mais rapidamente, né? Desde a Declaração de Salamanca, o Brasil foi signatário, o Brasil tem uma política de inclusão. Então, existem vários documentos, várias políticas públicas para a inclusão, definindo que é direito de todos os alunos estar frequentando. Então, o ensino privado, ele acaba não se obrigando da mesma forma como o ensino municipal e estadual, né? Então, os professores, por mais que tenha essa questão da falta de verba, falta de preparação, a formação humana, eu acho que está sendo maior na escola pública. Agora, quando a gente fala de déficit de atenção, muitos pais quebram a cabeça. Será que meu filho está tendo apenas uma dificuldade passageira no aprendizado? Ou ele realmente merece uma atenção especial agora e eu já preciso procurar uma ajuda para que ele possa, inclusive, se desenvolver da melhor forma? Como é que ele pode... Existem fatores que podem colaborar ou que podem identificar isso? Geralmente as escolas têm apontado para isso, mas você sabe, Rodrigo, eu acho que tem uma supervalorização muito grande do sintoma hiperativo, em detrimento de olhar a subjetividade que está em jogo. Assim, as crianças são muito diagnosticadas como hiperativas e acabam se identificando com esses rótulos. Eu sou inquieto, é hiperativo, é desatento. Num momento muito crucial do desenvolvimento da identidade infantil, né? Que é mais ou menos em que idade? Ela deveria estar... Durante a infância toda, eu digo que isso acontece, mas especialmente assim, dos 4 aos 7 anos, onde começa a se ter bastante essa dúvida sobre hiperatividade, a criança está se situando com o seu estilo próprio, qual é o seu jeitinho dentro da diversidade, e aí todo o comportamento dela passa a ser lido a partir de um rótulo de hiperativo. Ela deixa de ser enxergada na subjetividade dela, na individualidade dela. Isso eu acho bastante complicado. Então, eu vejo assim, as escolas estão valorizando demais, mas também, a gente até debatiu isso antes, eu e a Guida, existe um sintoma na cultura de que as crianças estão mais hiperativas mesmo, porque não estão estabelecendo laço com as coisas. A cultura do consumo faz com que as crianças tenham coisas demais e não consigam dar valor para aquilo que tem, né? Agora, André, o que a gente estava conversando, né, eu queria deixar aqui bem claro, é que, ou seja, aumentaram também os diagnósticos, né, por enfim, questões de estudo e qualificação, mas também a sociedade, a própria educação das crianças interferem para que ela seja assim. Eu acho que sim, eu acho que a nossa cultura interfere, né? Como é que a gente tranquiliza as nossas crianças, né? Como é que a gente ensina as crianças hoje em dia a lidar com as perdas, né? A gente tem ouvido muitos casos de famílias assim, onde a criança perde um cachorrinho e imediatamente esse cachorrinho é substituído por outro do mesmo nome e as crianças não vivenciam as perdas. Então, eu acho que isso acaba, né? A nossa cultura acaba gerando muito sintoma hiperativo. Por isso, eu gosto de entender a psicodinâmica mesmo que está colocada nessa questão da hiperatividade, mais do que oferecer para as famílias critérios diagnósticos, para as famílias rotularem seus filhos. Né? Agora, os pais têm se ausentado, diante disso tudo, os pais têm se ausentado muitas vezes dessa tarefa cotidiana de ensinar o que é certo, o que é errado, de cobrar o que é certo e apontar o que é errado? Eu acho que os pais têm se sentido muito desautorizados atualmente. Deixando isso para a escola, por exemplo? Deixando para a escola, achando que a escola é quem sabe educar. Antigamente, parece que o pai sabia bem o que estava fazendo, era um saber meio insabido, um tanto inconsciente, mas o pai se sentia autorizado a transmitir o que era estilo da sua família, o seu jeitão. Meu pai me ensinou assim, eu ensino, e os pais se sentiam autorizados. E hoje em dia parece assim, com tanto discurso científico, os pais se sentem bastante desautorizados, e isso é bastante grave, porque um pai que não consegue transmitir, não consegue se colocar num patamar de geração diferente, se coloca como amigo do seu filho,
não ensina o seu filho para onde ele deve se dirigir, né? Qual é o comportamento esperado. Né? Os pais que se colocam como amigos acabam se colocando como transgressores de lei junto. E pai com autoridade, não. O pai falava, aqui, ó, por aqui não pode ir, a criança então tinha que se instituir ali, para lá, né? Agora, voltando para aquela escolha da escola especial, ou então da escola regular, digamos assim. A criança que não tem um transtorno tão grave, não está enquadrada tão grave, para ela, além de ir para uma escola regular para aprender pedagogicamente, também seria bom para a criança, para ela sociabilizar? Eu acho que o principal ganho da inclusão escolar hoje é a inclusão social, é a circulação. Vão ter ganhos, a gente nunca sabe qual é o limite, onde é que uma criança, até onde ela vai chegar na aprendizagem. Mas certamente, ela estando entre os seus pares no ensino regular, ela vai fazer trocas. Assim, se ela não sabe muito bem escrever, mas ela está participando dos outros debates que as outras crianças da sua idade estão fazendo, inclusive debates na devida época sobre namoro, sobre saída, sobre cinema. Enfim, elas vão se apropriar da história delas de uma forma diferente do que aquelas que estão colocadas, que estão excluídas disso. E não só para as crianças especiais, para todas elas, Para todas as crianças. Eu acho que é um ganho para todas elas. Andréia, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. E você vai ver depois do intervalo a segunda reportagem da série sobre serviços públicos. A gente volta já.